Estamos no ar. Pessoal, bom dia a todos, a vocês aí em casa, vocês aqui presenciais. Vamos conversar hoje, dando início aí à nossa matéria de chip handling. E nessa caminhada, né, invertendo um pouco a ordem que nós tínhamos, a gente resolveu começar justamente pela manobra que é a matéria que, aos práticos, é a mais cara, né? A que mais tem a ver com a profissão. É a essência da profissão, a gente vai ver aqui na manobra. E aí eu até acho que falei para alguém aí: "Pô, se o cara não está gostando de manobra, velho, vai fazer outra prova", porque, assim, se não está gostando, tá achando ruim, assim, aqui é o suprassumo. A manobra do navio, ela é diferente. Quem já estudou navegação aqui, lembra da definição, qual é a Miggins dá para a navegação? Pode conduzir uma embarcação de um ponto em segurança, né, de um ponto a outro da superfície, do globo terrestre e tal. E qual é a definição de ship handling? Tá, antes da gente começar com a definição, lembrando qual é a nossa bibliografia recomendada, né, para essa nossa aula. Sugerida, na verdade, está ao contrário, né? A sugerida é o que a Marinha recomenda e a suplementar é que eu sugiro, não é isso? Mas vocês entenderam aí. A gente tem por base para a manobra 1, para o nosso módulo, né, que são 2 módulos de manobra 1 e manobra 2, um na sequência do outro. Só que manobra 2 termina em dezembro, tá? Porque é mais ou menos uma aula por mês que nós vamos ter. Então, para a manobra 1, nós temos o Ship Handling for the Mariner e o Naval Ship Handling. Mas eu pedi para vocês lerem, quem pôde, quem teve tempo, quem tem inglês suficiente, quem, assim, quem conseguiu encaixar, quem já pode, de forma suplementar, alguns capítulos do Naval Ship Handling, porque alguns desses capítulos, à exceção do capítulo 1, já fizeram parte de editais anteriores. E era um livro muito querido pela banca, o Naval Ship Handling. O Ship Handlers Guide, que é dessa editora, que, para mim, o Nautical Institute, né, é a melhor editora do meio marítimo. Inclusive, os alunos aqui do Pilot lembram que eu fui visitar lá em Londres, né, o Nautical, fui recebido pelo corpo editorial lá, tive uma boa conversa lá. Aí vi que não ia ter a edição do Tug, tanto que o Henk Hansen correu para outra editora para fazer, porque ele não... Isso foi notícia que eu dei, não lembro, 2017, 16? Foi, não foi 17, mas era uma informação que nós já tínhamos e realmente, né, alguns anos depois lançou a terceira edição e logo depois a quarta, e não foi pelo Nautical Institute. E o Arte Naval capítulo 12, esse sim já fazendo parte, né, adiantando o que vai ter na manobra 2, porque como é que nós vamos conduzir o curso? Nós temos um esqueleto que vem, que eu chamo do core, que é uma matéria antiga, que continua sendo muito importante, porque ela não saiu. Se tivesse sido substituída, né, em importância, teriam simplesmente retirado ela, como fizeram com o Scott Interaction Maneuver, né, que sumiu. Então, continua sendo muito importante, e a gente vai ter uma base em cima do McCarvey, e a gente vai pontuar as diferenças. Vamos ter bastante trabalho com arte naval, não é isso? Porque quem é que conseguiu ler o Arte Naval aí? Oi? Não, o 12, não. Vocês leem devagar demais, né? Pô, tá bom, tô brincando, tô brincando. O Jean ontem, Jean, o pai aqui do Rafa, ontem, falou assim: porra, você é maluco, você tá mandando um monte de coisa. O Rafael conseguiu terminar, tu conseguiu ler tudo, não? Mas o Arte, não, tudo do obrigatório. O cara está estudando aqui o dia todo. Eu falei, é assim mesmo, irmão, quer ser prático? Então é isso aí, aprende a ler rápido, a estudar rápido, a trabalhar com desconforto, que depois melhora, tá? Eu já vi ali o guia de estudo do teu pai, tá bastante coisa.
Então, voltando aqui para a nossa conversa, é, o nosso esqueleto principal está em manobra um e em manobra 2 a gente vai pegar superposições, que existem muitas, as diferenças, as concordâncias e o que a gente acha que não tem muita relevância. Por exemplo, o Nayak termina lá o livro fazendo uma panorâmica por legislação de praticagem de outros países, não sei o que e tal. Cara, não, né? A gente não tem que ler uma vez, mas assim, não é aquele que eu chamo de decorar, né? Tá no sangue. Então vamos conversar agora sobre o Chip Henry for the Mariner. Ele, em algum momento ali perdido, assim, sem a preocupação, ele dá a entender que Chip Henry seria isso aí, ó. Art and Science of Moving Ships. E o Naval Chip Henry, né, ele não define claramente, mas eu tirei aqui uma coisa que você tem aí realmente uma combinação de estudo dos princípios e a experiência, ou seja, ele meio que quis pontuar aí que seria a arte e a ciência, né? O estudo e a experiência, né? Então a arte e a ciência na condução aí das fainas de manobra. E aí vocês conseguiram perceber, lendo o Naval Ship Handling, quem conseguiu ler, a diferença, o que é manobrar para um oficial de marinha? É um pouco diferente do que é o Ship Handling for the Mariner. Vocês conseguiram perceber? Vamos lá, o oficial da marinha, ele está muito mais preocupado com as evoluções que o navio faz se movimentando de um ponto a outro, entrando em formatura. Por isso ele está muito ligado na questão do comportamento em velocidade, dando leme. Ele não é tão preocupado assim com a atracação, entendeu? Porque ele tem um navio leve, com muita potência. Não é uma coisa que preocupe essencialmente o oficial da Marinha. Está preocupado lá como que ele vai entrar na posição, ele vai ter que sair de uma formatura e para outra, e ele bota a proa em cima de outro navio, os dois vão roda a roda, e é um negócio que realmente você tem que estar treinado, tem que conhecer os comportamentos para poder fazer isso de forma muito, como a gente diz na Marinha, expedita. Então, isso é uma diferença, né? Vocês lembram que eu sempre falo do posicionamento bibliográfico que a gente tem que adotar ao ler uma publicação? Então, o enfoque quando é um livro escrito por um pessoal da Marinha, ele será e a gente tem que entender, porque às vezes ele vai falar uma coisa, caramba, isso está diferente, mas por quê? Porque a base desse cidadão é diferente. Não é todo mundo que tem a formação aqui do Schumann, que passou pela Marinha, mas o meu primeiro navio foi um navio mercante dentro da Marinha, que foi o navio tanque Marajó, e aí depois virou prático, e navegou na Antártica e na Amazônia e tal. Então, assim, essa formação plural não é muito comum, né? A formação, normalmente, o cara segue uma linha e a gente vai fazer uma dinâmica em função aí do Chip Handy for the Mariner, comparar um pouquinho a experiência dos dois Daniels, né, o pai e filho. Mas a questão é, qual será uma boa definição? Eu botei uma definição que surgiu de uma conversa anterior, né, nossa, que seria a arte e a ciência de mover embarcações, especialmente as de grande porte, no nosso caso. A gente não está falando aqui de embarcações de recreio, né? A nossa preocupação é de forma que cumpra a faina desejada com segurança e eficiência. E aí eu roubo aqui essa eficiência um pouquinho daquela ideia do McKelvey, de você sempre, né, que o accomplished ship handler está sempre matando dois coelhos com uma porrada só, não é isso? Mais ou menos a ideia dele? Então aí é eficiência, né? A definição, quando você economiza esforços para obter alguma coisa, você está tendo aí a questão da eficiência. A eficácia é quando você realiza aquela coisa, não importa o que você está gastando, aí você está sendo binário, 0 ou 1. E a eficiência não, você procura, de alguma forma, economizar energia, tempo, que seja, né, para a realização de alguma coisa. E a gente vai sentar aí já já para falar de prova, mas antes vamos esgotar aqui o Naval Ship Handling, e ele sistematiza, né? Eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa que o prático cumpre esse ciclo, né, de forma permanente. Ele está sempre
né, pegando aquele olho marinheiro, né? Vocês gostaram da leitura do Simenzai, quem leu? Né? É uma coisa que ensinam para a gente na Marinha, não é, Costa? Desde cedo, né? A gente. Cadê o olho marinheiro? Né? Você fazia uma estimativa de distância, aquela embarcação está 2.000 jardas. Na Marinha de Guerra a gente usa muito jarda, né? Já na Marinha Mercante, na vida do prático, a gente usa muito qual unidade? Na verdade, a gente usa uma subunidade para essas distâncias menores. Qual é? Cable, tá? Que é o 10º da milha. Tá? Então a gente fala assim, ó, tô aqui a 3 cables, né? Engraçado que cable também pode ser amarra, e algumas publicações antigas do Brasil traduziam essa unidade de medida cable, que é um 10º de milha, como amarra. Então, tá 3 a... Tô certo, Costa? Você já leu isso. Pô, isso não tem sentido. Eu vou passar 2 amarras, lembra? Cumprimentar o navio? Tava na GSA, não é isso? Né? Ah, você tem que cumprimentar 2 amarras, mas como é que eu vou saber o tamanho da amarra do outro navio? Né? Isso realmente era uma tradução equivocada que havia nos nossos alfarrábios. Isso mostra também um pouquinho, né, daquilo que eu falo da banca média lá do pessoal da Marinha. O pessoal da Marinha é um pessoal muito esforçado, dedicado, profissional, mas que não é master na língua inglesa. E isso pode ser um problema para o candidato. A gente vai encerrar hoje o dia falando um pouquinho sobre essas coisas que vocês vão ter que aprender a se defrontar para não brigar com a prova. Tá? Vamos falar da questão do Baltruster, que o Daniel até hoje corre atrás dela, não é isso? Aquela. Então, isso a gente vai ter que aprender a lidar. Né? Sacar uma resposta coerente, mesmo quando a questão parece que não tem solução. Tá? Porque pode ser que a Marinha não anule aquela questão, como já aconteceu.